O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelista São Mateus nos apresenta o discurso que Jesus fez na montanha, o chamado Sermão da Montanha. São os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. O Sermão da Montanha é iniciado com o Sermão das Bem-aventuranças. E depois, Jesus discorre diversos ensinamentos fundamentais, importantíssimos, para que nós possamos viver o dom do reino dos céus. São diversos ensinamentos. Ensinamentos estes que estão à luz do Sermão das Bem-aventuranças. No Sermão das Bem-aventuranças, Jesus, ele na realidade se apresenta. É como se ele apresentasse uma autobiografia, porque ele é o bem-aventurado do Pai por excelência. Ele é o bem-aventurado. E em seguida, ele discorre tantos outros ensinamentos à luz do sermão das bem-aventuranças, para mostrar à multidão dos seus discípulos e discípulas o que significa viver o reino dos céus, o que significa caminhar segundo os mandamentos de Deus, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. No seu ensinamento de hoje, ele diz que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus é a realização de tudo aquilo que ensina a lei de Israel, a Torá, e de tudo aquilo que ensina o profetismo de Israel. A lei e os profetas encontram em Jesus seu pleno cumprimento. Não sei se vocês se recordam, quando Jesus foi transfigurado no Monte Tabor, estavam ali Pedro, Tiago e João, e diante daquela imagem esplendorosa da transfiguração de Jesus, também se apresentaram que figuras do Antigo Testamento?
Moisés e Elias. Moisés, símbolo da lei, porque ele subiu na montanha santa e recebeu as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E Elias simboliza o profetismo. Moisés e Elias, a lei e os profetas, confirmam tudo aquilo que Jesus veio dizer e veio realizar pela salvação da humanidade. Por isso que Jesus disse no Evangelho, ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento, pela realização de sua missão como Messias, Salvador, através da pregação da boa nova do reino de Deus, através das curas, dos sinais, dos exorcismos, dos prodígios, mas, sobretudo, através de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus cumpre plenamente a lei e os profetas. Mas é interessante, quando nós ouvimos a primeira leitura, o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que a lei mata, a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. O grande problema enfrentado aqui pelo apóstolo São Paulo é quando a lei é vivida, porém sem a sua motivação mais genuína, sem que esta lei conduza, oriente a vida das pessoas para as coisas de Deus. Quando a lei não orienta a vida das pessoas para as coisas de Deus, para as coisas do reino dos céus, esta lei de fato mata. É uma letra morta. É uma letra morta. Nós vivemos, irmãos e irmãs, em sociedade. E sabemos que para a organização da vida da sociedade, para que a sociedade cumpra a sua missão, o seu objetivo de dar a todos os cidadãos e cidadãs acesso ao bem comum, a sociedade precisa de leis. A sociedade precisa de um código de ordens, mandamentos, prescrições, preceitos. Do contrário, nós teríamos o caos social. Se nós não tivermos lei, cada um vive do jeito como pensa viver, como seja melhor, e aí nós teremos o caos social. Porém, toda e qualquer lei, inclusive as leis que regem a vida da sociedade, devem ter presente aquele que é a fonte de todo o bem, de toda a graça, a fonte de toda a lei, que é o próprio Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e Ele inscreveu em nossos corações a sua lei, que é fundamentalmente a lei do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Todas as leis, inclusive as leis civis, as leis que regem a sociedade, devem ser vividas a partir desta lei, a lei do amor. Jesus veio para libertar o coração humano da escravidão do pecado, libertar o coração humano desta letra morta, desta lei que mata, desta lei que não promove a vida em plenitude, desta lei que não nos conduz para Deus. Ele veio, pela sua Páscoa de morte e ressurreição, libertou o coração humano do mal, do pecado, da lei morta, da lei do pecado, e depois enviou-nos o Espírito Santo
o Espírito que dá a vida para que possamos viver integralmente a lei do amor a Deus e ao próximo. Ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento, de modo que pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs, nós somos capacitados a viver o reino dos céus, a viver as leis que regem o reino dos céus, sobretudo a lei do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo. Por isso mesmo que também o apóstolo São Paulo, ele fala de que a capacidade que ele tem de realizar o ministério confiado por Deus, essa capacidade lhe foi dada pelo Espírito de Deus. Também nós necessitamos do Espírito Santo para sermos capacitados a viver a lei da liberdade, a lei da justiça, a lei do amor que Jesus nos ensinou. Peçamos nesta Eucaristia que o Espírito Santo de Deus renove a sua ação e a sua presença em nossos corações, de modo que possamos viver no contexto da nossa vida em família, no contexto da nossa vida em sociedade, a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, a lei segundo o Espírito de Deus, lei de misericórdia, lei de justiça, lei de liberdade, lei do amor, que o Espírito venha em socorro às nossas fraquezas, mas também que o Espírito Santo sopre no nosso mundo, de modo que, sobretudo aqueles que têm a responsabilidade de legislar em nossa sociedade, possam legislar segundo Deus, possam legislar para promover a dignidade da vida humana, possam legislar para promover a justiça, a verdade, a solidariedade, sobretudo em relação aos mais pobres, aos marginalizados. Que o Espírito Santo oriente o coração desses legisladores, de modo que sejam libertos de toda a injustiça, de toda a corrupção, de todo o mal. Possam legislar segundo Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!